Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios, deixe-me te fazer uma única pergunta. Por que exatamente os seres humanos precisam ter fé? Repito, por que exatamente os seres humanos precisam ter fé? Manifestar a fé. Você sabe a resposta para essa questão? Veja bem, é mais simples do que se pode imaginar. Os seres humanos precisam ter fé simplesmente porque elas não estão conscientes de ser. Repito, os seres humanos não estão conscientes de ser. Nisto podemos entender porque elas estão orando a Deus, elas estão clamando a Deus. E através da fé, elas acreditam que irão receber algum milagre da parte de Deus. Simplesmente isso está acontecendo porque elas não estão conscientes de ser o próprio Deus em manifestação. Pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Prova disto é que no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é a vestimenta do Espírito de Deus, pois foi o Espírito de Deus que se fez carne. Neste caso, se você é o corpo e ao mesmo tempo o Espírito de Deus que se revestiu da carne, quem você é na essência senão o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através da carne? Por isso você não está consciente de ser. Simplesmente porque quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua autoidentidade através do corpo. Por isso o ser humano precisa nascer de novo, disse Jesus, nascer do Espírito. Pois Deus se fez carne, agora ele precisa retomar a sua consciência, assumindo a natureza espiritual, que é a verdadeira identidade do homem. Nisto podemos entender por que exatamente você precisa ter fé. Porque você não é capaz de se reconhecer através do Espírito de Deus. Agora, eu só posso manter aquilo que eu estou consciente de ser. Por isso as pessoas chamam de milagre a operação do Espírito. Simplesmente porque elas não estão cientes de ser o Espírito. Neste caso, tudo que o Espírito realiza, para elas é um milagre. Pouco sabem elas que o Espírito é a verdadeira identidade delas. Então, no final das contas, não existe milagre algum acontecendo. Pois tudo que acontece através do Espírito acontece de forma natural. Milagre é, para os seres humanos, acontecer algo que elas não conseguem discernir através do entendimento da carne. Mas o Espírito consegue compreender absolutamente tudo. Neste caso, você considera um milagre a ação do Espírito simplesmente porque você não está consciente de ser quem você é na essência. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, diz: sem mim nada podeis fazer. Você precisa de Deus até mesmo para morrer, meu amigo. Repito, disse Cristo, sem mim nada podeis fazer. Os seres humanos precisam da fé para trazer à existência as coisas que não existem. Simplesmente porque elas duvidam de si mesmo. Elas não acreditam em si mesmo que elas são o próprio Espírito de Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso, os seres humanos precisam da fé. Mas, até mesmo para morrer, o ser humano precisa de Cristo. Prova disto é que no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 9 a 11, disse Paulo: e eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O pecado só tem poder sobre o homem mediante a lei. Você só pode morrer mediante a lei de Deus. Pois no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz: a alma que pecar, essa morrerá. Para você pecar, você precisa da lei de Deus. Então, não há como morrer sem Cristo. Pois sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. Eu não estou falando da morte que acontece de forma natural. Ao envelhecer, o corpo retorna ao pó. Eu estou falando da verdadeira morte, oculta pelo sistema religioso. Você precisa morrer para quem você acredita ser. Isto significa que você precisa nascer do Espírito. Nascer do Espírito é morrer para quem você acreditava ser antes do nascimento do Espírito. Você não é o corpo, muito menos esta mentalidade que está no corpo. Você é o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Morte e ressurreição acontecem em vida. Você morre para quem você acredita ser através do corpo.
e ressuscita a partir do momento que você passa a se identificar através do Espírito, que é o próprio Deus. Por isso, você só pode manter aquilo que você está consciente de ser. E esta é a história de Adão. Adão acreditava ser um homem natural e vivia como tal, nu e cego, lá no meio do paraíso. Assim você também está no paraíso de Deus, nu e cego, pois você não é capaz de se reconhecer através do Espírito, senão através do corpo, pois esta é a história de Adão. E você só estará ciente de ser Deus em manifestação após a morte. Por isso você precisa da ajuda de Cristo para poder morrer para quem você acredita ser, para poder despertar do Espírito de Cristo. Por isso Adão pecou, para poder morrer. Adão pecou. A história de Adão é a sua história, que deve se repetir nos dias de hoje. Assim como Adão pecou para poder morrer, o mesmo deve acontecer com você, pois só após a morte é que os olhos de Adão se abriram. E assim ele se tornou consciente de ser como Deus, pois disse Deus: eis que Adão se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Conhecedor de que você está dormindo na carne, que você não é o corpo, e sim o Espírito de Deus. Sim, o Espírito de Deus está dormindo na carne. E você precisa despertar para essa verdade. Sim, meu amigo. Por isso o apóstolo Paulo ele afirmou, repito, e eu há algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e morri. Sem Cristo você não pode morrer, para quem você acredita ser. Seus olhos nunca se abrirão para a realidade espiritual, se você não aceitar passar pela morte de quem você acredita ser. O velho homem deve morrer, é o símbolo do batismo. Morre o velho homem e ressuscita um novo homem. Este novo homem é Cristo. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A vida espiritual do homem só é manifesta após a morte de quem você acredita ser através do corpo. Pois no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, disse Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida é o próprio Espírito de Cristo despertando no homem. E isto acontece em vida, não após a morte. Morte e ressurreição nada tem a ver com o corpo, e sim com o Espírito, pois foi o Espírito que morreu quando ele se tornou homem. E o Espírito estará ressuscitando ao assumir a sua verdadeira identidade através do corpo. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, disse Paulo: pois morrestes com Cristo. E no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, acrescentou Paulo: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo. Morte e ressurreição acontecem em vida, pois não é o corpo que ressuscita lá no cemitério, e sim o Espírito que desperta no homem. Prova disso é que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Mas veja bem, o apóstolo Paulo estava aqui na terra pregando o Evangelho. Ele escreveu esta carta do próprio punho dele. Isso significa que ele estava muito bem vivo, quando ele disse que já havia ressuscitado e estava sentado com Cristo. Mas como isso pode ter acontecido? A resposta é simples. O que morreu foi a identificação com o corpo, uma vez que Paulo compreendeu que ele era o próprio Espírito de Deus, tendo uma experiência inconsciente através da carne. Quando isso aconteceu, o apóstolo Paulo ascendeu ao céu, ou seja, o Espírito despertou aqui na mente. Pois aqui na mente é o reino dos céus. Disse Cristo: não vem o reino dos céus com visível aparência. Nem dirão a ele: aqui ou lá está, pois o reino dos céus está dentro de vós. Deus é o verbo, que é a palavra que se encontra aqui na sua mente. É esta palavra espiritual, que é Cristo, que precisa despertar no homem. Esta é a ressurreição do homem. Se reconhecer através do Espírito, pois disse Paulo: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Quando Paulo compreendeu que a carne, ou seja, que a mentalidade da carne era apenas uma ilusão, pois a verdadeira identidade do homem é o próprio Cristo, pois Cristo é a identidade e a vida do ser humano. Repito, Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então você entenderá que você não é o corpo, e sim o Espírito. Por isso você precisa despertar através do corpo, pois é o Espírito que está dormindo na carne. Por isso, a partir do livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, disse Paulo: assim que daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos deste modo. Ou seja, os apóstolos conheciam Cristo segundo a carne. Eles se reconheciam a si mesmos através da carne. Mas quando os seus olhos se abriram após a morte, ou seja, após o despertar do Espírito de Cristo na carne, eles entenderam que eles eram o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. E a partir de então,
Eles não conheciam mais nenhum ser humano através da carne, senão através do Espírito de Deus. E eles compreenderam que Deus era um através de todos e que todos nós somos um através de Deus. Nisto se cumpre as Escrituras. Morte e ressurreição. Morre-se para quem você acredita ser através do corpo, uma vez que você desperta do Espírito de Cristo na carne. Pois é o Espírito de Deus que está tendo uma experiência através do corpo e não o corpo que está tendo uma experiência através do Espírito. Desperta, tu que dormes. Até o próximo vídeo.